Eu queria começar perguntando a importância da Reforma Protestante hoje, né? O que é a Reforma Protestante e a importância dela hoje para nós. Porque quando a gente não entende, a gente não valoriza aquilo que a gente tem, né? A gente precisa de ajustar alguns termos quando a gente fala de Reforma Protestante. Conhecer a história e os fatos históricos que são relevantes na nossa memória e no contexto de hoje. Conhecendo os conceitos históricos da Reforma, do fato acontecido, e andando com ela na história da igreja, na história do cristianismo, a gente vê a importância que ela tem hoje. Sim. Não só como fundamento histórico, mas como fundamento ético, como fundamento comportamental, como fundamento na questão da adoração, do culto, que são algumas bases que estruturaram a Reforma Protestante do século XVI. Certamente ela reverbera até hoje, embora vivemos conceitos e circunstâncias contemporâneas bem diferentes da que ocasionaram a Reforma, mas ela tem fatores relevantes, tanto na nossa vida cristã, como na nossa vida social, como na nossa vida das relações humanas. Elas certamente produzem e devem produzir no cristão genuíno alguns conceitos básicos para a nossa convivência cristã. Dentro desse aspecto, dentro desse viés que o pastor Antônio falou, pastor Geraldinho, eu pergunto, um dos lemas até mesmo da própria reforma era reformar e continuar reformando. Estamos vivendo isso ou a igreja está parada no tempo, ela está parada mesmo no tempo, assim, ficou muito presa a dogmas e tudo, e não se contextualizou e reformou simultaneamente. Esse tema que você falou é muito importante, porque a gente fala disso não somente agora, mas há algumas décadas é feita essa pergunta: é necessário uma outra reforma? E eu vejo, de uma maneira geral, um pensamento dizendo que sim, porque os mesmos problemas encontrados naquela época, no final da Idade Média, a gente vê repetidos nas nossas gerações. Ou seja, então a primeira resposta seria sim, continua sendo necessária reforma. Porém, hoje, a gente já vai ter outras linhas de pensamento. A gente tem uma geração contemporânea que não acredita nem numa reforma. Não acredita nem numa reforma. Uma geração contemporânea que ela está tão desiludida com os desmandos, os problemas, os desvios encontrados dentro das instituições ditas cristãs, que há uma geração que perdeu a esperança até numa possível reforma. Mas, para minha fala não terminar negativa, porque não é meu sentimento, eu vejo que o legal é que a gente vê reformas acontecendo, sendo promovidas individualmente em todos os lugares, silenciosamente, por pessoas conhecidas ou não, muitas pessoas anônimas, estão sempre promovendo reformas. Ou seja, a gente bebe dessa fonte. Nós estamos aqui por causa da reforma, ela culmina, nós temos essa data redonda, que serão 500 anos ano que vem, mas a gente sabe que ela começou antes. Nós temos os considerados pré-reformadores e nós temos quem vem depois de Lutero. Então todos nós estamos aqui porque somos fruto, nós bebemos dessa fonte. Agora é necessário, a reforma continua sendo necessária. Interessante que ela não foi um ponto linear na história, ela é ponte linear, ela continua. Sim. Ela foi promovida por circunstâncias daquela época, talvez algumas idênticas à época em que vivemos, porque o homem natural, ele não mudou, ele continua o mesmo homem, as circunstâncias contemporâneas. O Satanás continua com as suas mesmas novas velhas armas. A mesma velha política satânica dele, podemos dizer assim, ela continua em evidência. Os desmandos do mundo continuam os mesmos. Alguns desmandos religiosos, tais quais da época, alguns continuam os mesmos. Então o homem natural, o homem comum, ele continua o mesmo. Quando o que aconteceu com o Lutero, com alguns reformadores ou pré-reformadores, em 1200 e pouco, na França, e vieram acontecendo outros fatos, até culminar de fato com
o martelo de Lutero com as suas teses e continuaram com Calvino e com outros nomes importantes. Ao longo da história da igreja, elas marcam as constantes mudanças das necessidades contemporâneas, quando Lutero e aqueles homens naquela época olharam para o seu sistema religioso e olharam para Deus, eles viram a necessidade, uma mudança radical. Sim. E ela é geral no sentido genérico, ela abrange o homem como um todo, a sociedade como um todo, mas também abrange o cristão, pessoalmente, na sua pessoalidade. Então, cada cristão, ele precisa de ver na sua ética e no seu comportamento religioso se ele está sendo influenciado ou não pelas escrituras sagradas e se a influência dele é somente a religiosidade contemporânea. Isso que Lutero averbou nas suas teses. Eu olho para a religião e faço a minha conduta cristã, ou eu olho para Deus, para as escrituras sagradas e defino a minha conduta cristã. Então é necessário, não uma nova reforma, mas a sempre reforma, a contínua reforma, porque ela compreende a minha vida. Eu preciso reformar as minhas ideias e pensamentos todos os dias. Quando eu volto, acordo pela manhã e olho para Deus, eu tenho que dizer: Deus, eu não posso continuar o velho homem de ontem, eu não posso continuar a velha pessoa de ontem. Eu tenho que olhar para os meus problemas sociais, pessoais e da igreja, da comunidade cristã como um todo e ver o que eu preciso mudar, tanto pessoal como na minha questão trabalhista, na minha questão social e em todos os aspectos. Sim. Eu quero até aproveitar. Vamos ver o que o povo está falando. Vamos pôr mais gente nessa conversa? Bora. Então, o povo fala. Olá, eu sou Sandra de Teoflotone e gostaria de saber qual a importância da reforma luterana. Qual a importância da reforma luterana? Vamos. Obrigado, Sandra. Teoflotone, cidade boa. Abraço para Teoflotone, tchau. Tem um time bom, uma igreja saudável? Não sou. Conheço alguns irmãos. Foi com tanta veemência, por causa do sol, por causa do vigor dessa cidade, pessoas amadas, são amigos nossos. Abraço para os nossos irmãos em Teoflotone. E é o seguinte, nós temos que entender que as questões reformistas, tanto de Lutero, não são canônicos. São achados daquela época, não é verdade? Mas ela importa na questão de levantar a situação momentânea. Sim. O Lutero, vamos dizer assim, ele, se eu posso chamar, mas do profeta da atualidade. Sim. A seleção do Tri. Quando olhamos para a seleção do Tri, nós vemos Pelé. Mas Pelé não ganhou o tricampeonato sozinho. Olhamos para a reforma protestante, vemos Lutero. Dizemos assim que Lutero foi o Pelé da seleção da reforma. Mas ele teve outros importantes e teve mais gente. Recebeu-se o nome de Lutero por causa do seu vínculo. Mas a importância ela é social, pessoal, cristã, eclesiástica em todos os níveis. Em todos os níveis. Né? Então ela é importante para Teoflotone. Ela é importante para Minas Gerais, ela é importante para o Brasil, porque nos leva a olhar para Deus como não instituição, mas como soberano, como Criador. Todos os reformadores, como quaisquer homens, tiveram muitos erros. A história aponta muitos erros, porém contribuições inegáveis. Lutero é considerado uma das 100 pessoas mais influentes do milênio passado, do ano 1000 ao ano 2000. Ele está na lista dos 100 mais influentes que mudaram o milênio. Sim. E eu poderia sintetizar que, com relação a Lutero especificamente, talvez a grande contribuição tenha possibilitado que as pessoas tivessem acesso à Bíblia, às Escrituras. Até então, a gente sabe de todas as dificuldades dentro da instituição religiosa da cristandade da Idade Média, a ausência das escrituras nas línguas faladas então pela população, Então a gente vai ter parte da religiosidade, dos cultos, das missas eram praticamente apenas em latim, é algo que permanecerá inclusive até o século XX. Então era algo, a Igreja Católica trabalhava muito, desenvolvia muita questão do mistério, a questão do místico. Sim. Quando Lutero traduz a Bíblia para a língua e a língua popular, para o alemão do povo, aí vai ter uma revolução muito grande, como o pastor acabou de falar. Vai haver uma grande revolução social, porque as massas agora
elas, através do desejo da leitura da Bíblia, será uma Sim. grande motivação para a alfabetização. Então, a reforma protestante, ela contribui não só em aspectos teológicos, evidentemente, né, para a própria história da igreja em si, mas de uma maneira muito direta para uma transformação social muito grande. E o acesso às escrituras, ele ajuda o mundo a diminuir o número de analfabetos. Isso vai acontecer em todos os séculos. Então, pesquisadores, sociólogos, eles vão identificar isso. Então, comunidades, por exemplo, vão citar especificamente no sertão do Nordeste. Sim. Existe ali um grupo de lavradores que todos não tiveram acesso a nenhuma educação, nenhum sabe ler e escrever, e chega alguém lá de fora e descobre que alguns poucos sabem ler e escrever. Por quê? Que esses poucos sabem ler, os outros não. Aí descobrem que os que sabem ler, eles são crentes, eles são protestantes. E quando eles se converteram, pelo desejo de ler a Bíblia, foi uma motivação a mais para aprender a ler e escrever. Então nós vamos ter muitas histórias belíssimas, histórias incontáveis, né? Da revolução social, da revolução cultural, da revolução política, principalmente da revolução teológica e espiritual que o acesso direto às escrituras trouxeram a partir de Martim Lutero. Sensacional, muito bom. Quer fazer uma pergunta? Eu quero perguntar a respeito desse período na entrada do protestantismo e hoje ter uma diversidade de igrejas protestantes, né? Às vezes o que seria para unificar pode, às vezes, distanciar, diferenciar ou até uma contra a outra. Como que vocês veem isso? Perdão, o primeiro fato que a gente tem que ver é a contemporaneidade. Existiu, no período da Reforma, divergências graves, grandes, que para nós hoje é muito fácil olhar para trás, ter os documentos em mão, fazer análise de acordo com os nossos ideais e aquilo que a gente professa. Lembrando a palavra do Geraldinho, perdoa chamar assim, que é mais fácil. Ele é íntimo, né? Com todo o prazer. Geraldinho, Carol, porque é amigo nosso, é íntimo. Então, a gente vê o seguinte, não só a reforma, é o conceito do acesso direto a Deus, sem precisar de passar por um mediador humano, sim, que era o que a religião impunha naquela época. O que a religião tem imposto hoje também, alguns fatos muitas tentativas de mediação entre Deus e o homem novamente. Algumas questões religiosas que deveriam, por exemplo, ser unificadoras, mas a reforma já é um racha. Ela já é uma questão assim, olha, precisamos de dividir, porque esta caminhada, como está havendo, teológica, social, religiosa, ela não está levando o homem a crescimento nenhum, pelo contrário, o homem. Por isso chamam Calvino, que é um outro homem importante da reforma, de humanista, porque ele via o vínculo do homem como um ser criado de Deus, precisar de crescer e precisar de mudar a sua mentalidade segundo Deus. Hoje há divergência de pensamento. O problema é que nós focamos mais nos muros que separam do que nos braços que se abraçam. Alguns contextos hoje dividem a igreja. Semana que vem agora temos o abraço da Pampulha. Convidamos todos os cristãos para ir no feriado a abraçar a Lagoa da Pampulha, com uma forma de dizer, nós cristãos estamos juntos pela cidade de Belo Horizonte. Então, nos sites aí da prefeitura você pode ver isso. Então, quando surge uma ideia de unificar algumas questões, mas eu vou abraçar a Pampulha, o que tem a ver a Pampulha com Deus? O que tem a ver Jerusalém com o céu? O que tem a ver Jerusalém? Então, são algumas questões sociais que divergem a algumas opiniões, mas nós temos que focar naquilo que converge. Louvado seja Deus, Paulo dizia isso. E o que importa para mim é que o Evangelho seja anunciado, que o nome de Jesus Cristo seja espalhado. Quando falamos de reforma protestante, nós devemos falar de Jesus Cristo, nosso Senhor. Além de ter o seu background, seu pano de fundo, que é a educação, a política, os fatos sociais, os fatos que geram na sociedade. Isso contém divisões. Por quê? Porque alguns fatos, algumas denominações protestantes, algumas religiões até pseudo-protestantes, que entraram nesse barco do protestantismo, mas não aderem de verdade às ideias e os ideais do protestantismo, estão juntos. Esses muros serão erguidos. Um líder nosso muito importante, ele diz o seguinte, alguns andam em ruas estreitas, outros andam por avenidas largas.
tem as avenidas que todos andam, tem as estradas que algumas entram. O luteranismo radical entra por uma estrada, o presbiterianismo mais ortodoxo entra por uma estrada apertada, o batista tradicional anda por outra estrada, mas tem a avenida que nos une todos, que é o nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Então, a gente precisa de focar mais no que une, naquilo que nos faz dar a mão. O meu conceito litúrgico é muito diferenciado do conceito litúrgico do nosso irmão Geraldinho, principalmente por causa das minhas raízes cristãs. Mas isso não pode produzir muros que separam. Sim. Tem que produzir, a gente pode dar a mão por cima desse muro denominacional. É o conceito que a gente precisa ter hoje. Infelizmente, a gente precisa de dar a mão à palmatória, fazer essa meia-culpa. A evolução do homem, o tradicionalismo e a necessidade de mudar de acordo com o contemporâneo, os conceitos e as metodologias, muitas vezes fazem nos separar da ortodoxia da reforma. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.